O aroma denso do mercado Klong Toei agarrava-se ao ar da manhã como um pano úmido e pesado. Era uma sinfonia caótica de cheiros, o doce enjoativo de mangas maduras e duriões, o metálico do peixe fresco exposto em camas de gelo que derretia rapidamente, o picante das malaguetas secas e o terroso do gengibre e da galanga. Por baixo de tudo, pairava o odor acre de esgoto e lixo, uma constante lembrança da luta pela sobrevivência neste labirinto de Bangkok. Anand movia-se por este pandemônio com a familiaridade de um fantasma, a sua postura curvada, os ombros encolhidos como se tentasse ocupar o mínimo espaço possível. Aos 19 anos, os seus olhos escuros, geralmente baixos, já tinham visto mais dificuldades do que muitos veriam numa vida inteira. Hoje, como todos os dias, o seu trabalho na banca de noodles da tia Mali começara antes do sol raiar, o vapor da sopa a misturar-se com o suor que lhe escorria pela testa sob o calor implacável da Tailândia. Somchai, um homem corpulento e mais velho, com uma carranca permanente gravada no rosto, surgiu como uma sombra agourenta. — Ei, Anand! Anda mais depressa com esses vegetais, seu caracol! A sua voz era um rosnado, e Anand estremeceu, apressando-se a obedecer, quase tropeçando nos seus próprios pés. Somchai deleitava-se em atormentar Anand, encontrando um prazer cruel na sua timidez e na sua incapacidade de retaliar. Hoje a provocação começou cedo. Somchai pegou num pedaço de frango da pequena porção que Anand tinha separado para o seu almoço. Anand não disse nada, apenas engoliu em seco a sua fome e a humilhação, os seus dedos finos e calejados a apertarem-se. A resignação era um manto pesado que ele vestia todos os dias. Numa das mesas de plástico desgastadas, um pouco afastada da agitação da banca de tia Mali, sentava-se Clara. Era uma presença anacrônica naquele ambiente. Alta, loira, a pele clara contrastando com o bronzeado dos locais, vestida com uma simplicidade elegante que denunciava qualidade. Uma arquiteta europeia, talvez alemã, na casa dos 30 e poucos anos, estava na Tailândia a supervisionar um projeto de revitalização urbana nas proximidades. O mercado era, para ela, um estudo de caso, um organismo vivo de caos e ordem, beleza e brutalidade. Os seus olhos azuis, penetrantes e analíticos, varriam o cenário, registrando detalhes com uma precisão clínica. Ela notara a dinâmica entre Anand e Somchai antes, pequenas interações que lhe causavam um leve franzir de sobrancelhas, mas nada que a fizesse intervir. Era apenas mais uma faceta da complexa tapeçaria humana que ela observava com uma distância profissional, talvez tingida por um cinismo que a vida lhe ensinara. Nesse dia, porém, a crueldade de Somchai escalou. Anand, apressado e nervoso sob o olhar trocista de Somchai, tropeçou ligeiramente ao entregar uma tigela de noodles fumegantes a um cliente. Algumas gotas de caldo salpicaram a bancada. Foi o suficiente. Somchai explodiu. Seu inútil. Não consegues fazer nada direito? Gritou e, com um empurrão deliberado, fez com que a tigela que Anand ainda segurava caísse, espalhando noodles e caldo pelo chão sujo. O cliente resmungou. Tia Mali repreendeu a Anand severamente pela perda. E Somchai riu, um som oco e desagradável. Anand ficou ali, paralisado, o rosto a arder de vergonha, os olhos fixos na confusão aos seus pés. As lágrimas ameaçavam vir, mas ele engoliu-as, um nó apertado na garganta. Desta vez, Clara testemunhou tudo de forma inequívoca. Um brilho gélido de irritação surgiu nos seus olhos azuis. A sua habitual reserva profissional pareceu vacilar por um instante. No dia seguinte, o ar parecia ainda mais pesado para Anand. Ele tentava manter-se o mais invisível possível, mas Somchai, sentindo-se vitorioso, não o deixava em paz. Estava a exigir que Anand lhe limpasse as botas sujas de lama quando uma voz clara e firme cortou o ar. Acho que isso não faz parte do trabalho dele. Clara estava de pé, a sua altura fazê-la parecer ainda mais imponente. Falava em inglês, mas o tom era universalmente compreendido. Somchai virou-se, surpreendido. Viu a Farang, estrangeira, de ar importante, e hesitou. — Isto não é da sua conta, resmungou ele, tentando manter a bravata. — Talvez não, respondeu Clara, os seus olhos azuis fixos nos dele, sem vacilar. Mas o assédio é da conta de todos. E se isto continuar, terei todo o prazer em discuti-lo com o gerente do mercado, ou talvez com alguém que se interesse mais por práticas laborais justas. Ela tirou o telemóvel do bolso, como se fosse ligar para alguém. Somchai, apanhado de surpresa pela assertividade e pela ameaça velada, ele sabia que uma queixa formal de uma estrangeira com ar influente poderia trazer-lhe problemas sérios. Resmungou algo ininteligível e afastou-se, lançando a Anand um olhar carregado de ódio.
Anan estava petrificado, o coração a bater descontroladamente. Nunca ninguém o defendera assim. Olhou para Clara, os lábios a tremer, tentando encontrar palavras. "Kop kun krap, obrigado", conseguiu sussurrar, a voz quase inaudível. Clara guardou o telemóvel. O seu rosto suavizou-se um pouco. "Ninguém merece ser tratado dessa forma", disse ela, de forma pragmática. Depois virou-se e afastou-se, deixando Anan num turbilhão de emoções. Gratidão imensa, medo das represálias de Somchai e uma estranha minúscula centelha de algo que ele quase não reconhecia. Esperança. Nos dias que se seguiram, Somchai evitou o confronto direto com Anan, mas os seus olhares ameaçadores eram constantes. Anan vivia numa ansiedade palpável, esperando a vingança a qualquer momento. Clara continuou a frequentar o mercado e agora os seus olhares para Anan eram diferentes. Havia uma curiosidade, uma observação mais direta. Já não era apenas um elemento anônimo do cenário. Um dia, ao pagar a sua refeição, Clara deixou acidentalmente um elegante lenço de seda na bancada. Anan, apesar do medo, guardou-o cuidadosamente. No dia seguinte, com o coração aos saltos, aproximou-se da mesa dela e, com uma vénia desajeitada, devolveu-lhe. "Senhora, o seu lenço." Clara olhou para ele, um leve sorriso nos lábios. "Ah, obrigada, Anan. Pensei que o tinha perdido." Foi a primeira vez que ela usou o nome dele. Ao pegar no lenço, seus olhos pousaram num caderno de esboços gasto que Anan tentava esconder debaixo do braço. "O que é isso?" perguntou ela, a curiosidade genuína na voz. Anan corou violentamente. "Não, são só rabiscos." "Posso ver?" A sua voz era suave, mas persistente. Relutantemente, Ana entregou-lhe o caderno. As páginas estavam preenchidas com desenhos a lápis incrivelmente detalhados e sensíveis. O rosto enrugado de uma vendedora de flores, as mãos calejadas de um carregador, o movimento caótico mas gracioso dos gatos de rua do mercado. Eram mais do que simples rabiscos. Eram fragmentos da alma do mercado, capturados com uma precisão e uma empatia surpreendentes. Clara folheou as páginas em silêncio, a sua expressão inicialmente neutra a transformar-se lentamente em admiração. "Anan, isto é, extraordinário", disse ela finalmente, olhando para ele com um novo respeito. "Você tem um talento incrível." Anan baixou os olhos, embaraçado, mas secretamente satisfeito. Ninguém nunca tinha elogiado seus desenhos antes. Para ele, eram apenas uma forma de escapar, de dar sentido ao mundo à sua volta. A partir desse dia, a dinâmica entre eles mudou. Clara começou a conversar um pouco mais com Anan sempre que ia ao mercado. Perguntava sobre os seus desenhos, sobre a sua vida, sobre os seus sonhos, por mais modestos que fossem. Anan, inicialmente monossilábico, começou a abrir-se, hesitante. A sua timidez ainda era uma barreira, mas a gentileza e o interesse genuíno de Clara começavam a derrubá-la, tijolo por tijolo. Um dia ela apareceu com um conjunto de lápis de desenho de boa qualidade e um bloco de papel novo. "Estes são para si", disse ela. "Já não os uso." Anan sabia que era uma desculpa, mas aceitou o presente com lágrimas nos olhos. Numa dessas conversas, Clara partilhou, de forma breve e um pouco velada, uma história pessoal. Falou de como, no início da sua carreira, um professor influente tinha desdenhado do seu estilo, dizendo que ela não tinha o toque certo para a arquitetura. Falou da sua luta para provar o seu valor, da teimosia que a levou a seguir em frente, apesar das críticas. Não deu conselhos diretos a Anan, mas as suas palavras ecoaram profundamente nele. "Ninguém tem o direito de definir o seu valor, Anan", disse ela no final. "Só você." Essas palavras e os novos lápis tornaram-se uma espécie de talismã para Anan. Ele começou a desenhar com mais afinco, a sua arte a ganhar uma nova confiança. E, surpreendentemente, essa confiança começou a transbordar para outras áreas da sua vida. Um dia, quando Somchai tentou roubar-lhe um dos seus novos lápis, Anan, embora a tremer por dentro, puxou o lápis de volta e disse, com uma voz que mal reconhecia como sua, "Este é meu." Somchai ficou boquiaberto. Depois o seu rosto tornou-se uma máscara de fúria. Aquele pirralho atrevendo-se a desafiá-lo. A intervenção da Farang tinha-lhe subido à cabeça. Ele não disse nada, mas o olhar que lançou a Anan prometia vingança. Clara, que observava de longe, notou a crescente hostilidade de Somchai. "Tenha cuidado, Anan", advertiu ela no dia seguinte. "Pessoas como ele não gostam de perder o poder." Ela sugeriu de forma casual que talvez fosse uma boa ideia Anan manter o seu telemóvel por perto, talvez até gravar discretamente se Somchai o ameaçasse novamente. No seu íntimo, Clara questionava-se por que se estava a envolver tanto.
Era contra a sua natureza, contra os muros que construíra à volta de si mesma. Mas havia algo na resiliência silenciosa de Anan, no seu talento bruto, que a tocava de uma forma inesperada. Talvez, ao ajudá-lo, estivesse também a tentar consertar algo dentro de si mesma. A tensão no mercado era palpável. Somchai fervia em lume brando, procurando uma oportunidade para esmagar a recém-descoberta confiança de Anan. A oportunidade surgiu alguns dias depois, durante a hora de maior movimento no almoço. O Sr. Vichai, o dono idoso e geralmente distraído da banca de noodles, estava a contar o dinheiro da caixa registradora. Somchai, aproveitando um momento de distração de Anan, que estava ocupado a servir clientes, deslizou sorrateiramente algumas notas de valor elevado da caixa para dentro do avental de Anan, que estava pendurado num gancho. Momentos depois, o Sr. Vichai deu pela falta do dinheiro. "Onde estão as notas de 1000 baht?" perguntou, a voz subitamente aguda. O pânico instalou-se. Somchai foi o primeiro a falar. "Eu vi Anan perto da caixa há pouco, Sr. Vichai. Ele estava a agir de forma estranha. Todos os olhares se viraram para Anan, que empalideceu. Eu não fiz nada", gaguejou, o medo a gelar-lhe o sangue. "Então o que é isto no seu avental?" rosnou Somchai, puxando o avental de Anan do gancho e descobrindo as notas. A acusação pairava no ar, pesada e sufocante. O Sr. Vichai olhou para Anan com desapontamento e raiva. Para ele, a culpa parecia óbvia. Anan sentiu o chão a fugir-lhe dos pés. Estava perdido. A sua reputação, o seu emprego, tudo estava prestes a desmoronar. Foi então que Clara interveio novamente. Ela tinha chegado momentos antes e, suspeitando da atitude excessivamente solícita de Somchai, tinha observado a cena com atenção redobrada. "Sr. Vichai", disse ela, a sua voz calma, mas autoritária, a silenciar o burburinho. "Talvez haja outra explicação." Ela lembrou-se do seu próprio conselho a Anan. "Anan", disse ela, olhando nos olhos, "lembra-se do que conversamos sobre o seu telemóvel?" Anan, atordoado, levou um momento a compreender. Depois, os seus olhos arregalaram-se. Tinha seguido o conselho de Clara. Desde o incidente do lápis, sentindo a ameaça de Somchai, começara a ligar a gravação de áudio do seu velho telemóvel sempre que Somchai estava por perto e ele se sentia particularmente vulnerável. Tinha-o feito naquela manhã, sentindo a malevolência de Somchai. Com as mãos a tremer, Anan tirou o telemóvel do bolso. Eu posso ter gravado alguma coisa", disse ele. A voz ainda hesitante, mas com um novo timbre de determinação. Clara assentiu. "Vamos ouvir." O Sr. Vichai, inicialmente cético, mas intrigado pela confiança da estrangeira, concordou. Anan, com a ajuda de Clara, encontrou a gravação. O áudio era abafado, cheio dos ruídos do mercado, mas entre eles ouvia-se claramente a voz de Somchai a falar baixo com outro carregador, gabando-se de como ia dar uma lição a Anan, de como o ia fazer ser despedido. Não havia menção explícita ao roubo, mas o plano de o incriminar era evidente na sua conversa maliciosa. Mas a prova mais contundente veio de uma fonte inesperada. Uma jovem vendedora de frutas da banca ao lado, que sempre fora tímida e assustada por Somchai, mas que tinha visto o que ele fizera, encontrou subitamente coragem. Encorajada pela presença de Clara e pela bravura hesitante de Anan, ela deu um passo à frente. "Eu vi", disse ela, a voz baixa, mas firme. "Eu vi Somchai a colocar o dinheiro no avental de Anan." O rosto de Somchai passou de presunção a pânico. Começou a gaguejar, a negar, mas era tarde demais. A combinação da gravação, o testemunho da vendedora e a sua própria reação culpada selaram o seu destino. O Sr. Vichai, agora lívido de raiva pela traição de Somchai e pela sua própria precipitação em julgar Anan, não hesitou. "Somchai está despedido. Saia daqui imediatamente e não volte a pôr os pés na minha banca." Somchai, desmascarado e humilhado, saiu cambaleando, sob os olhares de desprezo dos outros trabalhadores. Anan ficou ali, a tremer, não de medo, mas de uma mistura avassaladora de alívio e incredulidade. Tinha se defendido, tinha vencido. Os outros trabalhadores, que antes temiam Somchai e talvez até partilhassem do seu desprezo por Anan, agora olhavam para o jovem com um novo respeito. Viram a sua coragem, a sua honestidade. Tia Mali, a cozinheira, até lhe deu um raro sorriso e um tapinha no ombro. Mais tarde, quando a agitação acalmou, Anan aproximou-se de Clara. As palavras pareciam insuficientes, Senhora Clara. Eu não sei como agradecer." Desta vez a sua voz era mais firme. Os seus olhos encontravam os dela com uma gratidão profunda e uma confiança recém-descoberta. Clara sorriu, um sorriso genuíno e caloroso que iluminou seu rosto.
Você não me deve nada, Nan. Foi você quem encontrou a sua própria voz. Eu apenas lhe dei um pequeno empurrão. Ela olhou para os seus desenhos, que ele agora exibia com um pouco mais de orgulho. Você tem um futuro brilhante pela frente, se continuar a acreditar em si mesmo. Ela pensou por um momento. Conheço alguém, uma galerista amiga. Talvez ela se interesse em ver o seu trabalho. Ou, se preferir, posso ajudá-lo a encontrar um curso de arte, algo para desenvolver este talento. A oferta deixou a Nan sem palavras. Um curso de arte? Uma galerista? Parecia um sonho impossível. Mas olhando para o rosto encorajador de Clara, ele sentiu que talvez, apenas talvez, os sonhos pudessem por vezes tornar-se realidade. Algumas semanas depois, a vida de Anand tinha mudado consideravelmente. Com a ajuda de Clara, ele conseguiu uma pequena bolsa de estudos para um curso de arte noturno. Durante o dia, continuava a trabalhar, mas agora numa posição melhor, como assistente num pequeno estúdio de design gráfico de um amigo da galerista que Clara conhecia. Era um ambiente calmo, criativo, onde o seu talento para o desenho era valorizado. Ele estava mais confiante, sorria mais facilmente. A sombra de Somchai tinha desaparecido, e no seu lugar crescia uma autoestima tranquila. Continuava a desenhar o mercado, mas agora os seus desenhos tinham uma nova luz, uma nova esperança. Chegou o dia em que Clara teve de partir. O seu projeto em Bangkok estava a terminar, e ela tinha novos compromissos noutra parte do mundo. A despedida foi breve, sem sentimentalismos excessivos, como era o seu estilo. Encontraram-se num pequeno café perto do rio Chao Phraya. Anand ofereceu-lhe um dos seus desenhos, um retrato sensível de uma criança a brincar no mercado, os olhos cheios de uma alegria inocente. Para se lembrar de nós, disse ele, um pouco tímido, mas com um sorriso aberto. Clara aceitou o desenho, os seus olhos a brilhar. Eu nunca me esquecerei, Anand. Ela segurou a mão dele por um momento. Continue a desenhar. Continue a ser você mesmo. Enquanto observava o avião de Clara descolar, Anand sentiu uma pontada de tristeza, mas também uma imensa gratidão. A sua vida tinha sido transformada por aquela conexão improvável, por aquela mulher que tinha visto para além da sua timidez e do seu medo. O futuro ainda era incerto, claro, mas já não parecia assustador. Parecia cheio de possibilidades. Clara, sentada à janela do avião, olhava para as luzes de Bangkok a diminuírem à distância.